Boa noite, senhores e senhoras do Conselho. Aqui iniciamos mais uma de nossas tentativas de gravar um vídeo. E a partir de agora eu vou levar a sério aqui como se a gente estivesse realmente fazendo a apresentação. E seria a minha apresentação. E vocês tiram como base do jeito que vocês puderem aí, mesmo porque eu não sou sempre certo, mas querendo ou não eu estudei um pouquinho mais do que todos vocês porque eu montei o slide. A Gabriele também estudou bacana, deu para aprender, ela me ajudou bastante na montagem disso aqui. Ela sabe um pouquinho mais também. Vamos lá? Nós então vamos falar sobre os nervos cranianos. A nossa equipe ficou responsável por 2 nervos. Nossa equipe é composta pela Gabriele, Alicia, Aline, Beatriz, Zayan e eu, que vos falo, Sr. Levi Cerejo de Carvalho. O primeiro nervo que a gente vai falar é o quinto par de nervos cranianos, chamado de nervo trigêmeo, também representado pela figura V, que é o quinto elemento do algarismo romano. A origem dele, ela vem do encéfalo, da base do encéfalo, também emerge em todos os 12 pares, né? Então, simplesmente a gente está falando do quinto nervo. Daqui para frente a gente vai ver aí um pouquinho mais, né? Ele se divide em três partes e sai da ponte, que é essa partezinha aqui do meio, sai do encéfalo, passa para a ponte sai todos os nervos e a gente então tem a recepção dos sinais, assim como o envio de sinais também para dos nervos cranianos de volta para o cérebro e enviando também informações. Né? Esse aqui é o nosso nervo, quinto nervo. A gente conseguiu essas fotinhas aqui da Unicamp, graças a Deus, fotos maravilhosas. Bonitinha, né? É lindo. Então, nós temos aí o nosso nervo. Eu me embolei todo depois de ver a foto. Bom, nosso nervo é do tipo misto. Ele é tanto motor quanto sensorial, sendo que são 3 ramos que saem, e a gente vai ver já mais um pouquinho para frente. Os 2 primeiros são sensitivos, dando sensações, e o terceiro é misto. Ele vai dar sensações, mas também vai mexer com a parte motora dos músculos. Isso a gente vai ver mais para frente também. A gente está dando só uma pincelada aqui. É legal de perceber também que a inervação sensorial dos 3 nervos, parte superior aqui é responsabilidade do nervo oftálmico, essa parte do meio aqui, que é essa amarelinha representada pela cor amarela aqui, é a do maxilar, que é o V2, e o V3, que é o mandibular, fica nessa parte de baixo aqui da face. Então, bora lá começar. Esse aqui é um mapa mental, para a gente saber mais ou menos o caminho que a gente vai percorrer aqui. Então, sai do encéfalo, passa pela ponte, que é o tronco encefálico. Então, depois do tronco encefálico, nós temos a ramificação do nervo trigêmeo, que se divide em 3 ramos, no ramo oftálmico V1, ramo V2, que é o ramo maxilar, e o ramo V3, que é o ramo mandibular. Beleza? Vamos começar então pelo gânglio trigeminal. O gânglio trigeminal é o ponto de passagem entre os encéfalo, a ponte e todas as inervações que vão ser ramificadas para frente, trazendo todo o processamento de sensações dos músculos da face, dos nervos da face. Então, os nervos da face vão estar responsáveis por receber essas partes de sensibilidade, que vai ser toque, dor e temperatura, tanto faz se é frio ou quente. E essa inervação vai trazer essa informação de volta para que o cérebro tenha como responder a isso. Né? Então, ele é simplesmente, o gânglio trigeminal é o ponto de passagem entre as fibras que vão se espalhar para frente, as ramificações e o sistema nervoso central. Aqui é uma representação do gânglio trigêmeo. Legal de se ver aqui é a primeira, essa figurazinha, essa ponta aqui é onde inicia, ele sai da ponte aqui e do meio se divide em 3 partes. A gente também tem essa representação aqui que é essa parte circulares em cima, que mostram as vias de passagem. Essa aqui eu coloquei aqui em cima como 10 aqui, ela é bem mais distante, ela fica mais aqui em cima, perto do globo ocular, já é a porta de entrada do globo ocular. Mas eu coloquei aqui só para mostrar uma representação, que é a fissura orbital superior, que é
nosso nervo oftálmico vai passar aqui. O nervo maxilar vai estar passando pelo forame redondo e o nervo mandibular vai estar passando pelo forame oval. E a gente começa então falando sobre o ramo oftálmico. O ramo oftálmico ele pega toda essa parte da região superior da face. Eu mostrei para vocês agora um pouco mais ou menos da figurazinha ali, trazendo então a parte sensitiva do couro cabeludo, da fonte, da pálpebra superior, do nariz, daquela parte que eu mostrei um pouco anteriormente ali, para vocês terem uma base. Né? Ele passa pela fissura orbital superior, que é essa daqui. Essa fissura orbital superior é legal, ela está localizada entre a asa superior, a asa inferior e um pedacinho do osso frontal aqui em cima, que compõe essa parte aqui dessa fissura. Então, esse nervo vai sair do gânglio, vai vir para cá. A gente vai ter então aí a transmissão sensitiva das córneas, parte do olho, pálpebra superior, parte frontal, testa, couro cabeludo. Eu falei isso um pouquinho atrás, né? Então não precisa nem repetir para vocês, é só mais uma representação para vocês verem direitinho, porque é assim, essa é a origem dele, né? Vai passar pela fissura e entra na órbita, e a gente vai ver mais um pouquinho dele para frente. Esse ramo oftálmico ele tem três principais nervos, que é o nervo nasociliar, o frontal e o lacrimal. Sendo que o nasociliar e o frontal ele tem subdivisões. O frontal ele se subdivide mais para frente em dois ramos, que é o, o nervo supraorbital e o supratroclear, e o nervo nasociliar se divide em cinco, que é o infratroclear, os nervos ciliares longos e os nervos ciliares curtos, o nervo etimoidal posterior e também o nervo etimoidal anterior. E daí tu vai dá para ver até um pouquinho, eu até coloquei algumas coisas, se você ler aqui, você vai ver que ele nerva algumas coisinhas, cada um deles um pouquinho de coisas diferentes. E esse aqui é um mapa mais ou menos do que a gente acabou de falar. Então sai do nervo trigêmeo, vem para o nervo oftálmico. A gente tem três divisões principais e tá aqui as outras terminações dele que vão dar então a parte superior de inervação sensorial para nosso cérebro depois poder habilitar as coisas. O segundo ramo é o maxilar, que é o V2. Ele é a segunda divisão do nervo trigêmeo. Também é puramente sensitivo. Vai estar aí colocando na região intermediária, como a gente viu naquela figura. Mais ou menos a parte das bochechas, lábio superior. Dentes superiores, que é uma parte legal para a gente estudar, porque a odontologia vai mexer muito com isso. E também uma parte do nariz, que no caso aqui é a asa inferior do nariz. O ramo maxilar ele sai, como eu falei para vocês, pelo forame redondo, que está localizado ali no osso esfenoide. E depois ele vai continuar, vai ter o forame intraorbitário, o nervo intraorbitário vai estar lá passando por ele. Então a gente vai ter aí agora a parte intermediária sendo sensibilizada por ele. A gente também tem as vias de passagem marcadas aqui, o forame redondo. A gente viu na aula do professor Jefferson também isso. O forame orbital, que é esse da frente, onde vai passar o nervo infraorbital. Tem outra via de passagem, a fissura orbital inferior, que vai ser essa daqui, onde já vão descendo outros nervozinhos que vão ter as passagens aqui. E a gente vê também um pouquinho dos nervos principais, os alveolares superiores anteriores, posteriores, vão passar aqui, superior médio, e a inervação dos dentes aqui, a gente vai ver mais para frente também. Nervo zigomático, nervo infraorbital, e a gente passa um pouco mais para frente. A gente presta atenção que ele é legal por quê? Porque ele vai inervar toda a parte superior da boca. E aqui tem uma outra via de passagem, quando esse nervo começa a se dividir, passa pelo forame incisivo, temos o nervo nasopalatino que inerva a parte anterior do palato, nervo palatino maior e nervo palatino menor, que inerva o palato duro, saindo dos forames com o seu mesmo nome, né?
E essas inervações a gente vê, a gente também viu na aula passada com o professor Jefferson, a parte de artérias, ele passa pelo mesmo caminhozinho. Aqui a gente já especifica um pouco melhor, né? Então a gente está vendo aqui, ó, os nervos nasopalatino, nasopalatino, o nervo palatino maior, o nervo palatino menor, eles são responsáveis por inervar a parte da gengiva na parte interior aqui, ou seja, a região do palato aqui. Então, aquela parte palatina da gengiva, onde ficam os caninos e incisivos, nasopalatino, gengiva onde fica prés e molares, o nervo palatino maior. A gente tem, ou seja, a gente tem todos eles aqui. E a gente está vendo aqui também a subdivisão. Nervo alveolar superior anterior pega o nervo canino, os dentes caninos, os dentes incisivos também, central e lateral. Só que ele não simplesmente pega o dente, a gente tem que prestar atenção que é polpa do dente, ligamento periodontal, processo alveolar e a gengiva vestibular. Isso também vai acontecer no nervo alveolar superior médio, só que nesse caso ele vai pegar os pré-molares e um pedacinho do molar aqui atrás, e o nervo alveolar superior posterior pega os molares. Beleza pura? E a gente continua aqui só mostrando, né, a parte de inervação que eu falei ainda agora. Pega o osso, que é a parte alveolar da coisa. Vou só ajeitar isso aqui, senhora, só pedindo que eu não tinha reparado isso. Polpa sendo inervada. Ligamento periodontal também é bastante inervado. E o osso alveolar também tem as suas inervações. A gente está vendo aqui passar a inervação bem aqui embaixo. Né? E aqui está um caminho mais ou menos do nervo trigêmeo, a parte maxilar, que é a V2. 4 nervos principais e as suas imediações. Nós temos também o ramo V3, que é o ramo mandibular. Ele parte a sensibilidade também de dor, temperatura e... Esqueci de novo essa parte aqui. Ainda não decorei direito isso aqui. Tá aqui uma coisa que eu não decorei. Para quem queria saber o que eu não decorei. Dor, temperatura e toque. Sensibilidade ao toque. Vamos lá. Só continuar aqui que essa realmente eu não decorei. Então, o ramo mandibular, que é o V3, faz a parte inferior da face, na inervação sensitiva, para ter toque, temperatura e dor, sensibilidade ao dor, mas também, como a gente falou que ele era um nervo misto, ele vai mexer com alguns músculos de função mastigatória que estão aí na estrutura do crânio. Ele passa pelo forame oval, como eu falei para vocês, e os músculos que a gente vai ver também, tá aqui alguns deles aqui, ele ajuda, essa parte dos nervos ajuda no controle dos músculos que estão envolvidos na mastigação. Então aqui tem uma representação, as vias de passagem, forame oval aqui, outro forame mentual também, que a gente vai estar bem aqui na frente, bem conhecido pela gente esse forame mentual. Nossos nervos principais, lingual, alveolar inferior, nervo mentual, nervos pterigóides, nervo bucal também, a gente vai ver um pouquinho mais aberto também, porque ele o ramo V3 é um ramo bem grande. A gente está vendo agora aqui também, diferente do alveolar superior, o alveolar inferior basicamente sensibiliza toda a parte vestibular do dente, só que como ele se ramifica, quando ele sai pelo forame mentual, então a gente tem um nome, ele muda de nome para o nome do nervo mentual, e quando o nervo mentual se ramifica, o nome dele vira nervo incisivo. O nervo bucal aqui, que a gente também tem aquele por fora, ele sensibiliza a parte gengival vestibular da região dos molares. O nervo alveolar inferior também é responsável por estar colocando essa parte de sensibilidade dos dentes. Então, polpa, ligamento periodontal, como a gente viu naquela outra figura atrás.
E o processo alveolar, que são os ossos da parte inferior aqui, do pré para trás, incisivos da frente aqui. E o nervo mental basicamente pega a gengiva da região de pré-molar até o incisivo e também o lábio inferior. Só que uma coisa interessante, o ramo mandibular, através do ramo lingual, vem do nervo lingual, ele também inerva 2/3 da língua. Os dois primeiros terços, que é o terço anterior e o terço médio. O nervo posterior, ele é inervado por outros nervos que não são da nossa competência, mas a gente tem aí na figura. E essa ramificação do nervo lingual, que é da nossa competência, ela pega, então, vocês podem ver por aqui, ela pega os 2 primeiros terços da língua, fazendo a parte de sensibilidade dela também. Então, a parte de dor, temperatura e sensibilidade a toque é o nosso nervo que faz nessas 2 primeiras partes. Aqui uma representação também do nervo começando aqui, e depois a gente vai vendo a ramificação dele aqui. Né? E como eu disse, a gente vai começar agora a parte aqui da função motora. Porque o ramo V3, que é o ramo mandibular, também dá essa função motora para os músculos da mastigação, que são os músculos pterigóides laterais, e o medial, o músculo temporal, o músculo masseter, que são são os músculos da mastigação em si, né? A gente estudou bastante sobre isso no período passado, um pouquinho também nesse período, né? Então, os nervos que quase basicamente batem com o nome também, o nervo temporal, que a gente vê aqui, mexe com o músculo temporal. O nervo massetérico, bem parecido com o masseter também, ele move o masseter, ajuda aqui na função motora do nervo masseter, do músculo masseter, perdão. E aqui a gente está vendo aqui também a representação do nervo pterigóide medial e o nervo pterigóide lateral, que mexem também respectivamente com o nome parecido. E um bônus para vocês, a gente descobriu estudando um pouquinho que o nervo miloióide é responsável por movimentar também a parte do músculo miloióide e o ventre anterior do músculo digástrico. A gente vê essa representação desses 2 músculos aqui. Eles ajudam na fase oral ao elevar o assoalho da boca e da língua. E um nervo único, que é o nervo miloióide, consegue mexer com esses 2 músculos aqui. A gente está vendo. O músculo de gasto do ventre posterior não é da nossa alçada também, então não vou mencionar ele, porque possivelmente a gente vai ver isso numa próxima aula com algum de nossos amigos. Aqui uma representação desse nosso nervo, das suas subdivisões aí. E então a gente encerra o nervo trigêmeo e começa então o 6º nervo, que é o nervo abducente. É o 6º par de nervos cranianos. Está aqui ele representado, ele é bonitinho aqui, ó. A gente pegou da mesma fonte, e é legal ver a foto aqui porque ela colocou um papelzinho aqui embaixo que nos ajuda a ver melhor esse nervo. Né? Então, a gente tem aí uma boa visão do nervo abducente. Vou só ajeitar aqui, moças, para ficar bonitinho. Esqueci de fazer essa parte. Então, muito mais bonitinho aqui ver uma figura real mesmo. Né? E o nosso nervo abducente, assim como o outro, parte do encéfalo, que é a sua origem, sai pela ponte, que é o tronco encefálico, e a gente vê aqui a sua representação, que a gente viu ali, saindo então a partir daqui pela fissura orbital, a mesma de onde sai o ramo V1 do trigêmeo. Né? Então o nervo abducente sai da base e atravessa a fissura orbital, atingindo a cavidade orbital. O nervo orbital é do tipo motor, ele não tem dois, ele não mexe com a sensibilidade, mas simplesmente com o músculo reto lateral do olho, que é responsável pela abdução do olho. A sua função é inervar o músculo reto lateral do olho, permitindo a lateralização do olho. E a gente vê aqui legal, porque ele simplesmente mexe com a parte que está ao lado da orelha. Então a única coisa que ele vai fazer é mexer para o lado de fora. Então esse nervo aqui ele vai puxar o olho para o lado em direção à orelha. É só para isso que é para esse nervo.
Os outros, a gente está vendo aqui o nervo abducente passando aqui, depois da fissura orbital aqui. E esse aqui já é a parte dentro do globo ocular. A gente está vendo ele aqui bonitinho. Então, a gente tem 4 músculos, dá até para ver aqui, ó, que é o músculo reto superior, o músculo reto inferior e o músculo reto medial, que também são inervados, só que por outro nervo, a gente só mexe com esse aqui, que é o músculo reto lateral. E assim a gente dá fim à nossa apresentação. Agradecemos a participação aqui das nossas amigas. Agradecemos ao professor pela oportunidade de falar um pouco desse nervo e aprender um pouco mais sobre esse nervo. Foi uma excelente visão. E agradecemos então. Obrigado por tudo e tchau. É isso aí, senhoras. Essa foi a apresentação. Diminuiu mais de 10 minutos, eu acho, mais ou menos. Beleza? Só não diminuiu mais porque ainda tive que fazer algumas alterações de última hora que eu acabei percebendo agora. Né?